Capítulo 19, 9. Verbos comuns em inglês, irregular verbs. Os verbos irregulares em inglês são um elemento crucial para a compreensão e uso eficaz do idioma. Diferentemente dos verbos regulares, que seguem um padrão previsível em suas formas passadas e particípios passados, os verbos irregulares não seguem um padrão específico. Isso pode tornar o aprendizado desses verbos um desafio, mas com prática e paciência, eles podem ser dominados. Os verbos irregulares são comuns em inglês e são usados com frequência em conversas do dia a dia, na escrita e na leitura. Alguns exemplos de verbos irregulares incluem go, have, make, say, take, know, see, come, think, get, give, begin, tell, feel, keep, live, put, bring, hold, write, stand, hear, let, mean, set, meet, run, pay, sit, speak, lie, lead, read, grow, lose, send, build, understand, draw, break, spend, cut, rise, drive, buy, wear, choose, entre outros. Para aprender verbos irregulares, é útil começar com os mais comuns e usados frequentemente. Aqui estão algumas dicas sobre como abordar o estudo de verbos irregulares. 1. Aprenda os 3 formatos dos verbos irregulares. Os verbos irregulares têm 3 formas: a forma base, a forma passada e o particípio passado. Por exemplo, o verbo go tem as formas go, went e gone. A forma base é usada no presente, a forma passada é usada no passado simples e o particípio passado é usado no tempo perfeito. 2. Pratique com frases de exemplo. Use frases de exemplo para praticar o uso de verbos irregulares. Isso ajudará a consolidar o entendimento do uso correto dos verbos e a memorizar as diferentes formas. Por exemplo, para o verbo go, você pode praticar com frases como I go to school every day forma base, I went to the park yesterday forma passada, e I have gone to the concert particípio passado. 3. Use recursos de aprendizado online. Existem muitos recursos online gratuitos que podem ajudar no aprendizado de verbos irregulares. Isso inclui listas de verbos, exercícios interativos, jogos, quizzes e muito mais. Esses recursos podem tornar o aprendizado de verbos irregulares mais interessante e divertido. 4. Pratique regularmente. O aprendizado de verbos irregulares requer prática regular. Tente incorporar o uso de verbos irregulares em sua rotina diária de aprendizado de inglês. Isso pode incluir a prática de escrita, leitura, fala e escuta. Finalmente, lembre-se de que o aprendizado de verbos irregulares, como qualquer outro aspecto do aprendizado de idiomas, leva tempo e prática. Não desanime se você encontrar dificuldades no início. Com o tempo e a prática, você se tornará mais confortável com o uso de verbos irregulares e eles se tornarão uma parte natural de seu vocabulário em inglês. Em resumo, os verbos irregulares são uma parte essencial do inglês e, embora possam parecer desafiadores no início, com prática e paciência, eles podem ser dominados. Comece aprendendo os verbos mais comuns, pratique com frases de exemplo, use recursos de aprendizado online e pratique regularmente. Com o tempo, você se sentirá mais confortável com o uso de verbos irregulares e eles se tornarão uma parte integrante de seu vocabulário em inglês.